Boa noite, hoje, 31 de outubro de 2022. Eu recebi alguns convites durante esse mês para falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, para falar um pouquinho sobre o câncer de mama, de colo uterino, falar um pouquinho sobre esses temas tão importantes, né? Outubro, ele tem cor, ele tem nome. Outubro, a gente quando pensa em outubro, a gente pensa no rosa, a gente pensa na prevenção. Olha só aqui de rosa, né? Então, quando pensa em outubro, a gente sempre relaciona com rosa, sempre relaciona com a palavrinha prevenção. Então, eu fiquei pensando, último dia, eu recebi alguns convites para falar do Outubro Rosa. Infelizmente, eu não consegui atender todos os pedidos. Semana passada eu tinha um convite muito especial com algumas mulheres, com um grupo de mulheres. Eu não pude, aceitar o convite. Então, hoje eu quis muito, assim, fechar o mês de outubro, encerrar o mês de outubro, falando um pouquinho sobre esse outubro rosa, mas claro que puxando um pouco sobre o impacto da obesidade na saúde da mulher. Então, tem alguns homens aqui, meu marido, alguns homens aqui, mas sejam bem-vindos, mas saibam que essa live vai ficar dedicada especialmente para as mulheres, para nós mulheres. Então, se sintam bem-vindas, puxem a cadeira, a gente vai conversar durante alguns minutos, vai bater um papo durante alguns minutos sobre a saúde da mulher, sobre o impacto da obesidade na saúde da mulher. Eu sou Cíntia Barros, sou médica endocrinologista e esse é o meu espaço aqui no Instagram, onde eu falo sobre saúde, sobre emagrecimento, falo muitas coisas que visam especialmente a questão do equilíbrio hormonal para que você possa emagrecer de forma definitiva, para que você tenha mais saúde, mais qualidade de vida, mais disposição, porque quando a gente estar equilibrado, quando a gente tem um equilíbrio hormonal, a gente tem todos esses benefícios, não somente a questão do equilíbrio do peso, mas a saúde como um todo melhora, a energia, o sono, o apetite. Então a gente só tem a ganhar, não é verdade? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Mas se você tem dúvidas relacionadas com a saúde feminina, relacionada com o impacto da obesidade na saúde da mulher, então vai colocando sua pergunta aí que eu prometo que eu vou responder à medida que a gente for conversando. A proposta de hoje é falar sobre o impacto da obesidade na saúde da mulher. Nós, como eu falei no início, estamos encerrando o mês de outubro, que é um mês que a gente lembra, né? É importante a gente lembrar que o câncer mais comum que acontece, que acomete nós mulheres, é o câncer de mama. Não somente o câncer de mama, mas o câncer de útero, de endométrio, de colo uterino, são cânceres também ainda muito comuns, infelizmente, entre as mulheres. E esse mês de outubro ele vem com essa proposta de lembrar a gente, né, a importância do autoexame, a importância de marcar o preventivo ginecológico, a importância de fazer a mamografia. Então, se passou outubro e você não foi no seu médico, você não fez os seus exames, então novembro tá chegando, mas ainda dá tempo você ir lá, marcar sua consulta e você se cuidar. Uma coisa que acontece muito no consultório, frequentemente isso acontece, né? Quando eu pergunto para as mulheres assim: ah, você fez tal exame? Ou você está fazendo atividade física? Muitas mulheres falam assim: eu não tenho tempo. Ah, doutora, eu não fiz, eu não tive tempo. Ah, eu não estou fazendo exercício porque eu estou sem tempo. Eu não fiz meu exame porque eu estou sem tempo. E eu queria começar essa live e dizer para você o seguinte: quando a gente fala que está sem tempo, o que a gente realmente está dizendo é que aquilo ali não é prioridade. Vocês concordam comigo? Eu queria que vocês me respondessem isso. Vocês concordam? Quando alguém fala assim, eu não tenho tempo, na verdade a pessoa não tem prioridade. E você já percebeu, eu quero falar para você, mulher, agora, você já percebeu que a gente coloca os filhos,
em primeiro lugar, a gente coloca o cônjuge, a gente coloca os pais, os irmãos, o trabalho, a casa. Nós temos essa mania, né, de colocar outras pessoas ou colocar as coisas em primeiro lugar, né, Ed? E mas tem uma coisa assim que eu não sei se você ler a Bíblia, gosta de Bíblia, eu gosto muito de ler a Bíblia, um livro dos meus prediletos, talvez o meu predileto. Mas tem um versinho lá que Jesus fala assim: ame o seu próximo como a si mesmo. Esse texto ele fala muito ao meu coração e eu queria que ele falasse ao seu coração também. Amar ao próximo como a si mesmo. Atrás da interpretação desse texto tem muita coisa. Mas o que eu quero chamar a atenção, sua atenção nesse momento é o seguinte: se o próprio Jesus falou assim, ame o seu próximo como você ama a você mesmo, ele estava querendo dizer assim, para você amar alguém, primeiro você precisa se amar. Para você cuidar de alguém, você primeiro precisa se cuidar. Então, por mais que a gente tenha essa mania, essa tendência a colocar o outro em primeiro lugar, a gente não pode esquecer que para a gente ser uma boa mãe, para a gente ser uma boa esposa, uma boa filha, uma boa profissional, a gente antes de tudo, a gente tem que se cuidar. A gente tem que ser boa pra gente mesmo, sabe? Se acolher, se amar, se cuidar. Porque quando você se coloca em primeiro lugar, você não está sendo egoísta. Você está cumprindo o mandamento de amar o próximo como ama você mesmo. Porque quando você faz isso com você, você está muito mais apta a amar ao próximo, a ter paciência com os filhos, a ser tolerante com o marido, porque você está bem com você. Vocês concordam comigo? Falam aí se vocês concordam ou não, não concordo. Fala aí pra mim se alguém concorda. Hilda, seja bem-vinda, Elane. Então, esse momento aqui é pra gente fazer essa reflexão de que não ter tempo para se cuidar é não se priorizar. E isso não é legal, porque quando a gente não se prioriza, a gente não tem como priorizar de verdade o outro. A gente não tem como cuidar de verdade do outro, sabe? Porque a gente tá ali cuidando, a gente tá amando, a gente tá acolhendo, mas a gente tá angustiada porque sabemos que tínhamos que fazer algo e a gente não fez, ou a gente queria fazer alguma coisa e não tá fazendo. Então eu quero começar assim te convidando a você priorizar você mesma, a você cuidar de você mesma. E por que que Cíntia tá falando isso de prioridade? Porque o que eu vejo no consultório nesses 10 anos atendendo como endocrinologista é que muitas mulheres elas vêm ganhando peso depois que casa, ganha peso com a maternidade, ganha peso quando está próxima à menopausa, ela vai ganhando peso ao longo da vida e muitas vezes esse peso é fruto dessa falta de prioridade. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. É aquela mulher que cuida da casa, mas não cuida de si. Cozinha para todo mundo, faz o que todo mundo quer comer, mas não faz a comida saudável que sabe que precisa para si, entende? Então, boa noite, Rose. Então, o convite hoje é para você dar prioridade para você, é para você se olhar mais, é para você se amar mais, é para você se acolher mais e cuidar mais da sua saúde. Se a gente fizesse isso, a gente nem precisava do Outubro Rosa, não é verdade? A gente não precisava de alguém estar vestindo rosa, alguém estar falando um mês inteiro sobre prevenção, porque a gente iria fazer automaticamente. Mas o Outubro Rosa, ele é necessário porque muitas vezes a gente ainda precisa ser lembradas. A gente ainda precisa ser lembrada de que a prevenção ela é importante, de que a saúde é importante e que a gente deve valorizar, certo? Então, seguindo esse raciocínio de muitas mulheres engordam porque elas não se colocam em primeiro lugar. Boa noite, Leo. Elas não se colocam em primeiro lugar, elas
cuidam de tudo, dos filhos, da casa, do marido, e esquecem um pouquinho de si, e isso acaba acarretando o ganho de peso. Só que esse ganho de peso no sexo feminino tem muitas consequências. E eu queria que nesse momento você parasse um pouquinho, pegasse esse aviãozinho que tá aqui, ó, no cantinho do seu celular e enviasse para suas amigas. Convida elas para vir para cá, para live, para assistirem, para estar aqui juntinho com a gente, porque esse é um momento só nosso, um momento rosa, um momento para a gente se conectar, para a gente falar de coisas que são importantes. Então vamos lá. Pergunta: quais são as consequências? Qual o impacto do aumento de peso na saúde feminina, na saúde da mulher? E eu vou começar assim, ó. Eu prometo que hoje eu não vou falar muito, porque eu falo muito, né? Mas hoje eu vou fazer uma live mais compacta. Mas eu quero falar coisas que são importantes para vocês saberem. Então, a obesidade feminina, ela começa a trazer consequências desde a menina. A menina que é mais gordinha, a menina que é mais cheinha, ela vai muitas vezes ter uma menstruação mais precoce, uma puberdade mais precoce. Então é aquela menina que é gordinha e com 6, 7 anos ela já começa a ter os pelinhos na axila, os pelinhos na região pubiana. E por que isso acontece? Porque o aumento do tecido adiposo, o aumento da gordura, acaba fazendo produção de hormônio sexual. E isso pode favorecer uma puberdade precoce. Isso é ruim, sabe? Isso é muito ruim. A menina que ela menstrua muito cedo, ela vai ficar mais baixinha e isso vai piorar ainda mais o quadro de obesidade. Porque lembre-se que o IMC, que é o parâmetro para a gente classificar uma pessoa com obesidade, a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Ou seja, a altura, ela tem um peso maior no cálculo, né, do seu grau de obesidade. A altura, ela tem um impacto maior do que o peso ainda. Então, a menina que ela menstrua muito cedo, lembra? Eu não sei se você sabe disso, mas os homens, eles crescem até os 21 anos. Mas nós mulheres não. Nós crescemos até 2, 3 anos após a menstruação. Então a gente menstrua. 2, 3 anos depois, as epífises, né, que são as extremidades dos ossos, elas se fundem, elas se fecham, elas não crescem mais. Aquela cartilagem, ela fica mais sólida e a gente para de crescer, né? Então, quanto mais cedo a menina menstrua, mais ela vai ficar baixinha, ela não vai crescer muito. Então, o impacto do peso nessa menina baixinha é muito maior. Só para você ter um exemplo, não sabia, Ed? Pois é, importante saber, você que tem uma menininha, né? É importante saber disso. É importante ficar atenta. Então, nós que temos filhas, mulheres, meninas ainda de 6, 7, 8 anos, fica atenta. De vez em quando, olha se o broto mamário começou a crescer, a nascer, né? Vê se já tem uns pelinhos. A puberdade, ela tem uma sequência. Então, primeiro você tem a telarca, que é a pubarca, que é os pelinhos, depois a telarca, que é a mama, e por fim a menstruação. Aí você entra realmente na puberdade, né? Então, fica atenta, assim, aquela menina de 6, 7 anos que começa a já ter uns pelinhos, pode ser pelo excesso de peso nessa menina, que está convertendo muitos hormônios perifericamente, e essa menina começa a ter pelos. Então, você tem que estar atenta, levar no endócrino, levar para avaliar os hormônios dessa menina, porque ela pode menstruar muito cedo, e aí menstruou, ela vai parar de crescer e vai ficar uma menina baixa. Eu falei assim, a título de exemplo, e não concluí o exemplo. Eu tenho 1,75 m, que para o padrão da mulher baiana eu sou muito alta, né? A brasileira, ela não tende a ser alta, e a baiana menos ainda, assim, é um padrão feminino da baiana ela ser mais baixinha, ter 1,60 m, 60 e poucos, é muito comum, né? Eu fujo completamente o padrão, tenho 1,75 m.
Então, eu lembro que eu menstruei com quase 16 anos, né? Eu já estava assim com quase 16 anos. Então, a menina que menstrua mais tarde, 15 anos, 14 anos, isso não é o comum, tá? O comum é a menina menstruar 12, 13 anos. Inclusive, tem vários estudos mostrando que a menina ela tem menstruado cada vez mais cedo. E acredita-se que muito excesso de estímulos, muita televisão, muito eletrônico, é, muito estímulo acaba favorecendo com que essa menina ela menstrue mais cedo, né? A gente considera normal, de você que tem uma menina, a gente considera normal a menstruação a partir de 9 anos. Uma menina que menstrua com 9 anos é normal até os 15, 16 anos. Então tem essa variação. Porém, é normal, a gente considera normal, mas não é o ideal, tá? É diferente, você tem que entender, assim, uma menina que menstrua com 9 anos é algo anormal? Não, não é. Você considera normal, mas não é o legal, não é o ideal, porque essa menina, ela tende a ficar mais baixinha. Então, por isso que eu tô falando assim, começou a nascer os pelinhos na axila, na região pubiana, leva no endócrino para avaliar, porque se essa menina ainda tá baixinha, o ideal é bloquear esse eixo hormonal para que ela cresça mais e só depois a gente libera para que ela possa menstruar. E existem medicações, inclusive o estado ela dá medicação para meninas que entram na puberdade mais precocemente para a gente retardar, né? Mas veja só, o aumento do peso tem impacto até mesmo na menstruação. Então, a menina que pode entrar numa puberdade mais precoce e essa puberdade precoce ser por conta do aumento de peso. Mas e a mulher que já não é mais menina, ela já menstruou? Qual é o impacto da obesidade na mulher, né? Que não é mais criança. São inúmeros impactos, meninas, inúmeros mesmo. O mais comum é a irregularidade menstrual, tá? Então, muitas mulheres que estão acima do peso, elas não menstruam regularmente. E o que é menstruar regularmente? É menstruar todo mês. Tem mulher, vou levar minha filha, pois ela já está nesse processo que você falou. Então, é importante, né? Passar pelo endócrino, pediatra, para que o endócrino avalie a curva de crescimento, avalie como é que está a maturação dos pelos e ver se já pode bloquear o eixo para que ela não menstrue, tá bom? A mulher que já menstruou, o maior impacto da obesidade é na irregularidade menstrual. Por que que isso acontece? O que é que dá a regularidade? É a ovulação. Então, aquela mulher que ovula todos os meses, ela passa a ter uma regularidade menstrual. Veja que tem mulher que ela menstrua de 21 em 21 dias. Isso é um ciclo regular. Por que é importante falar isso? Porque muitas vezes a mulher, por exemplo, se ela menstruar no início do mês e ela menstrua com 21 dias depois, então vai acabar caindo 2 vezes no mesmo mês. Mas a gente não considera isso irregularidade menstrual. Se você contar, vai dar mais ou menos de 21 a 22 dias. Então tem mês que vai cair 2 vezes no mesmo mês. Mas é um ciclo regular. A gente considera um ciclo regular uma mulher que menstrua de 20 em 20 dias até 40 em 40 dias. Então tem mulher que tem um ciclo longo. A cada 40 dias ela menstrua. A cada 35 dias ela menstrua. E a gente considera isso um ciclo normal, regular. Porém, a mulher que está acima do peso, ela não ovula regularmente. Então, ela não tem ovulação todo mês. Então, é aquela mulher que tem mês que menstrua, aí ela passa 2, 3 meses sem menstruar, aí ela menstrua novamente. Isso causa uma irregularidade menstrual, sendo que essa irregularidade pode causar uma síndrome chamada síndrome de ovários policísticos, que vocês já devem ter ouvido falar. Então, olha, Valdicinéia, seja bem-vinda, Neia. E então, a irregularidade menstrual, que está associada, por exemplo, com aumento de pelos, com
uma mulher que tem bastante hormônio masculino, uma mulher que faz um ultrassom transvaginal e o ovário está cheio de cistos. Então, a gente acaba diagnosticando síndrome de ovário policístico, que é a principal causa de irregularidade menstrual e também é a principal causa de infertilidade feminina. E isso tudo como consequência da obesidade. Então, olha só o impacto da obesidade na nossa saúde feminina, né? Um aumento de peso que vai fazer um aumento periférico, porque o tecido adiposo, ele converte hormônios e transforma hormônios. Então, a mulher ela pode ter aumento de pelos, porque ela está acima do peso. Então, aqueles pelos em áreas que são claramente áreas masculinas, essa região, né? Abaixo do queixo, essa região, né? Que os homens têm um bigode. Então, a gente pode aumentar os pelos simplesmente porque estamos acima do peso. Aí vem essa questão da irregularidade menstrual e vem a questão da síndrome do ovário policístico, que é uma síndrome muito comum. Muitas mulheres têm síndrome de ovário policístico. Então, elas não menstruam regularmente, a menstruação atrasa, a menstruação falha. Tem mulher que menstrua uma vez no ano, 2 vezes no ano. Então, a menstruação ela passa a ser muito irregular. E por que é importante diagnosticar e tratar? Como eu citei aqui, a síndrome do ovário policístico é a principal causa de infertilidade feminina. Então, muitas mulheres ficam ali tentando engravidar e não conseguem. E se elas fossem investigar, elas teriam esse diagnóstico de síndrome de ovário policístico, que ó, está sim bem coladinho com a obesidade, muito relacionado com a obesidade. Toda mulher que tem síndrome de ovário policístico é obesa? Não. Não são todas as mulheres. Mas a grande maioria, em torno de 90% das mulheres que têm síndrome de ovário policístico, elas são obesas, elas estão acima do peso, tá? Toda mulher obesa, toda mulher que tem obesidade, ela tem ovário policístico? Não. Não são todas as mulheres, mas muitas delas têm. E é por isso que a obesidade está muito relacionada com a infertilidade. Se você está acima do peso e está tentando engravidar e está com dificuldade, tenha certeza que se você emagrecer, a sua fertilidade vai melhorar. E é importante você marcar seu ginecologista, marcar seu endocrinologista, investigar essa síndrome, tratar para que você possa melhorar a sua fertilidade. Lembrando que a mulher que tem obesidade, ela tem essa dificuldade para engravidar e mesmo quando ela engravida, é uma gravidez de alto risco. Por que que uma mulher que tem obesidade, ela tem uma gravidez de alto risco? Porque a obesidade, ela leva a algumas consequências como aumento da pressão, como chance dessa mulher ter diabetes, né? E com outras complicações uterinas, mais chance de ter, por exemplo, incompetência cervical, que é o colo não é bem fechado. Essa mulher ela vai ter uma gravidez com mais chance de complicações, de partos prematuros, de partos mais trabalhosos, digamos assim, do que a mulher magra. Então, assim, tem mulher que fala assim: eu vou engravidar, eu vou ter filho, e aí depois que eu tiver filho, eu vou me cuidar, vou emagrecer. Mas esse raciocínio ele é totalmente equivocado, tá? Porque o ideal é que a mulher primeiro ela emagreça, ela busca o emagrecimento para depois ela engravidar e aí ela vai ter mais chance de uma gravidez, mais chance de uma gravidez saudável, mais chance de ter um bebê mais saudável, mais chance de não ter uma gravidez complicada, mais chance de ter um parto com desfecho melhor. Então, assim, se você pensa em ter filhos e está acima do peso, saiba que é muito mais interessante para você e com certeza para o seu filhinho que você emagreça antes. Busque esse controle do peso antes, tá certo? Outro ponto em relação ao impacto da obesidade na saúde feminina
é a questão justamente do que eu conversei no início do Outubro Rosa. As mulheres que têm obesidade, elas têm mais risco de ter câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de rim, câncer de esôfago, câncer de colo uterino. Então, vários tipos de câncer estão relacionados com a obesidade. Não se desespere, não estou dizendo que se você está acima do peso, você vai ter câncer. De jeito nenhum, não estou falando isso. Mas a mulher que tem obesidade, ela tem mais chance de ter um câncer, principalmente câncer de mama e de endométrio, do que uma mulher que é magra. Então, quando você busca tratamento para a obesidade, quando você busca emagrecer, você, além de estar melhorando sua saúde como um todo, além de estar controlando o seu peso, além de estar equilibrando de uma forma mais adequada os seus hormônios, você também está prevenindo uma série de cânceres. Principalmente esses que eu falei: mama, endométrio, intestino, rim, né, esôfago, que tem uma relação comprovada com a obesidade. Além disso, a obesidade, ela na mulher, tá? A gente sabe que são várias consequências em qualquer pessoa, mas eu tô focando especialmente no sexo feminino, o impacto da obesidade no sexo feminino. Então, a gente viu desde uma menstruação mais precoce, uma puberdade mais precoce, irregularidade menstrual, síndrome de ovário policístico, infertilidade, dificuldade para engravidar, e se engravidar tem mais chances de ter complicações. Além disso, a obesidade na mulher está muito relacionada com incontinência urinária. Eu não sei se você sabia disso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Olha, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar que a gente vai respondendo, tá? A gente já tá chegando pro fim, porque hoje eu não quero cansar vocês. Mas é uma outra coisa que muita gente não sabe ou não associa. Mas tem mulheres que ela ri e se urina. Ou ela tá com vontade de urinar, de fazer xixi. E antes de chegar no sanitário, ela já né, molhou a calcinha ali, fez um pouquinho de xixi na calcinha, urinou ali um pouquinho. Então, é uma mulher que ela não consegue prender bem a urina, ela tem incontinência urinária. Então, a incontinência urinária, ela pode estar relacionada com a obesidade, tá? Então, a mulher que tem incontinência por conta da obesidade, ela vai ter esse benefício também. Com a perda de peso, ela vai melhorar essa incontinência urinária. E muitas vezes não é necessário nem cirurgia, nem medicamento, não precisa fazer fisioterapia pélvica. Apenas com a redução do excesso de peso, essa mulher já vai melhorar. Outra consequência da obesidade no sexo feminino é a questão da depressão, da ansiedade. E esse ponto é um ponto extremamente importante, tem um impacto enorme na mulher. Eu não estou dizendo que o homem que tem obesidade, ele não vai sofrer de depressão. Pode acontecer. Mas a gente percebe na prática que o aumento de peso, ele tem um impacto maior no sexo feminino do que no sexo masculino. Eu acredito que talvez por conta da pressão social que nós mulheres sofremos, né? A gente não vê uma pressão pelo corpo, pela estética, pela aparência, uma pressão no homem, sabe? O homem que tá um pouquinho acima do peso, ele de jeito nenhum sofre pressão social. A gente vê uma pressão maior quando ele já tá bem obeso, bem barrigudo, né? Que aí começa o bullying. Mas nós mulheres, basta um sobrepeso, basta estar com a barriguinha, que já sofremos aquela pressão social. Inclusive nós mulheres, muitas vezes nós somos carrascas de nós mesmas, né? Então a gente pega aquela mulher que às vezes tem 2, 3 filhos,
É impossível ela ter uma barriga chapada, ela ter uma barriga bem definida depois de ter 3, 4, 2 filhos. Não precisa ser 3, 4, mas 2 filhos. É aquela mulher que fez aquela barriga enorme na gravidez, ela teve o filho, a barriga diminuiu. Mas, gente, não tem como voltar 100% ao que era antes, né? Foi uma barriga que foi distendida. Então, aquele tecido foi distendido, aquela musculatura foi distendida. Muitas mulheres ficam com diástase. Eu mesmo tenho 3 filhos pequenos, tenho uma diástase de 2 centímetros. Então, eu não posso exigir de mim ter a barriga que eu tinha antes de ter filhos, porque isso é impossível, né? E muitas vezes a gente não consegue compreender isso e tem a pressão do corpo de ser magra, de caber na roupa. A gente tem 40 anos, mas quer vestir a roupa que vestia quando tem 20 anos. Então, essa pressão social, cultural, acaba por trazer muitas consequências no emocional da mulher e a gente vê uma relação muito grande da depressão com a obesidade. Eu até coloquei uma enquetezinha ontem. O que é que você acha? Coloquei no meu story. O que é que você acha? Quem vem primeiro é a depressão que vem primeiro e gera obesidade ou é a obesidade que vem primeiro e gera depressão? E algumas pessoas, ou vem as duas juntas. E foi bem dividido. Alguns acharam que primeiro vem a depressão e a depressão gera obesidade, outros acharam que é o contrário. E na verdade, que a resposta, qualquer coisa que você marcar, tá certo. Porque tem muitos pacientes que sofrem de depressão, começam a tratar a depressão, alguns medicamentos antidepressivos aumentam o peso, às vezes a própria história natural da depressão traz transtornos alimentares e acabam gerando a obesidade, mas muitas vezes a gente vê o que na prática? Uma mulher que vem aumentando o peso, uma mulher que vem aumentando o seu grau de obesidade, e isso acaba repercutindo muito, muito, muito na sua autoestima, na sua forma de se ver, e ela começa a entrar num quadro de depressão, ou se ela já tinha um quadro de depressão leve, ela começa a piorar, né, esse quadro de depressão por conta da autoestima, por conta de não se aceitar. Vocês não têm noção de quantos pacientes eu tenho que não se olham no espelho. Eu fico assim, me imaginando assim, você se arrumar e não se olhar no espelho porque não gosta do que vê. Então, e isso acaba piorando ainda mais esse quadro depressivo, né? Então, existe essa associação sim, e essa associação ela é mais comum no sexo feminino, a associação da obesidade com a depressão, do que no sexo masculino. E a gente realmente acredita que a pressão social e cultural ela tem um impacto muito grande nisso. E a mulher que está mais velha, né, ela vai entrando na menopausa. A gente sabe que o período da menopausa é um período bem cruel, né, para nós mulheres. Claro que tem mulheres felizardas que entram na menopausa assintomáticas, que não precisam de reposição hormonal, que não sente nada. Mas essa não é a realidade da maioria das mulheres, tá? Então, a maioria das mulheres, quando entram na menopausa, ela sente os fogachos, os calores, ela, né, começa a ter sintomas depressivos. Muitas mulheres entram em depressão justamente nesse período da menopausa. E a gente costuma falar o seguinte: esse período da menopausa, quanto mais saudável você estiver, quanto mais qualidade de vida você tiver, menos impacto você vai ter nesse período de menopausa. Então, uma mulher que chega na menopausa com um peso equilibrado, ela tem uma chance muito maior de passar pela menopausa sem tantos sintomas, sem tantos desconfortos. Então, a obesidade ela pode intensificar de alguma forma ainda mais esses desconfortos, essa depressão que muitas vezes acomete as mulheres que estão no período da menopausa. Veja quantas coisas eu falei, né, meninas? Quanto impacto, quantas consequências a obesidade ela traz para a saúde da mulher. E é por isso que a gente precisa ter esse olhar atento. E aí eu vou voltar, sabe? A gente vai fechar um ciclo
eu comecei falando sobre autocuidado, sobre autoestima, sobre prioridade, sobre você se colocar em primeiro lugar, que isso não é egoísmo. Quando a gente se coloca em primeiro lugar, a gente tá mais apto a cuidar do outro, a ser uma melhor profissional, a ser uma melhor mãe, uma melhor esposa, uma melhor dona de casa, porque a gente tá bem. Quando a gente tá bem, a gente faz tudo melhor, não é verdade? Então eu quero fechar essa live voltando para esse ponto e dizer para você o seguinte: se você está acima do peso e você se identificou com essas coisas que eu falei, algum desses sintomas, desde depressão, desmotivação ou fadiga, porque muitas mulheres com aumento de peso elas sentem cansaço, elas sentem fadiga, ou, né, ou a questão da irregularidade menstrual ou da incontinência urinária. Qualquer um desses pontos, eu quero te dizer o seguinte: tudo isso pode ser melhorado quando você cuidar dessa obesidade. Tudo isso pode ser melhorado quando você focar na perda de peso. E sabe qual a boa notícia? Eu quero terminar essa live com a boa notícia. A boa notícia é que todos esses sintomas que eu falei, todas essas consequências da obesidade, você não precisa normalizar o seu peso para que essas consequências elas regridam, para que elas se resolvam. Você não precisa. Então, se você está com 30 quilos acima do seu peso normal, 30 quilos, você precisa perder 30 quilos para recuperar sua fertilidade? Será que você precisa perder 30 quilos para você reduzir a pressão, o diabetes, a incontinência urinária, seja qual for a consequência da obesidade? Não, não precisa perder esses 30 quilos. Na verdade, cada vez mais os estudos têm mostrado que se você está acima do peso e você consegue eliminar 10%, por exemplo, do seu excesso de peso, 10% do seu peso, você já tem benefícios em todos esses sintomas. Você já tem resolução de muitas dessas coisas que eu falei. Você já consegue menstruar regularmente, ovular normalmente, recuperar sua fertilidade. E isso é muito bom, isso é muito incrível, porque muitas mulheres estão muito acima do peso e elas ficam tensas, ansiosas, preocupadas, porque tá com 30, 40 quilos acima do peso. E é muito confortante saber assim, não precisa perder tudo. Claro que se você perder tudo é ótimo, maravilhoso. Mas se você perder 10%, você tá com 100 quilos e você perde 10, você tá com 80 quilos, perde 8, tá com 70 quilos e perde 7, 10% desse peso total, a sua saúde já vai se recuperar muito. Você já vai se sentir muito melhor e vai ter muitos benefícios e isso é muito bacana. Então, é importante só começar a se cuidar, é verdade, Leo. Quando a gente. E é interessante, Leo, isso que você está falando, só começar, né? Só começar. Porque assim, ó, quando a gente foca em um ponto, é incrível que como aquele ponto ele vai trazer novos hábitos. Por exemplo, a pessoa que fuma e para de fumar, fala assim, ó, eu a partir de hoje, a partir de agora eu não vou fumar mais. Essa mudança do cessar o tabagismo vai motivá-la a, por exemplo, começar a fazer exercício físico, a beber mais água, a não perder noites. E isso tem comprovação científica, né? Quando você começa um bom hábito, você tende a fazer um empilhamento, a gente chama isso de empilhamento, de novos hábitos. Pode observar, você está sedentário, você começa a fazer a caminhada, você junto com a caminhada, você vai adquirindo outros hábitos que vão beneficiar ainda mais a sua saúde. Quem, por exemplo, come muito errado, toma refrigerante, hambúrguer, come muito doce e começa a fazer uma reeducação alimentar, começa a se alimentar melhor, daqui a pouco essa pessoa começa a beber mais água, ela começa a sentir necessidade de fazer uma caminhada. E assim a gente vai fazendo esse empilhamento de hábitos e ganhando com saúde, com mais disposição, com mais alegria de viver, com mais qualidade de vida. Isso é muito bacana. Então, meninas, vamos nos cuidar. O Outubro Rosa passou, mas sempre vai ser tempo para a gente se cuidar, para a gente se amar, para a gente se acolher.
para a gente estabelecer bons hábitos, para a gente se alimentar melhor, para a gente fazer mais exercícios. E assim a gente tá ganhando saúde, ganhando qualidade de vida, ficando mais bonitas, né? Quantas de vocês vão ficando mais velhas e vão ficando mais bonitas? Isso é muito comum entre as mulheres, né? Às vezes a mulher de 40 anos, 50 anos, ela olha e fala assim: nossa, eu tô melhor agora do que quando eu tinha 20, 25 anos. Isso é o que é o bacana da vida, é você envelhecer, mas envelhecer com qualidade de vida. Bom, era essa a mensagem que eu tinha pra vocês. Oh, por nada, muito obrigada. Por nada, eu que agradeço pela atenção, por vocês estarem aqui comigo.